Olá, meus queridos, boa noite, graça e paz. Que alegria poder estar com você mais uma vez, podendo compartilhar a palavra de Deus, dividir com você aquilo que de mais precioso eu carrego comigo, que é a boa nova da grande manifestação de Deus em Cristo Jesus, o Senhor. Quando Jesus Cristo veio a este mundo, Ele veio anunciar uma boa notícia, e é isso que nós fazemos todas as vezes que nós nos encontramos na presença do nosso Deus, uns com os outros. Nós proclamamos a boa notícia da salvação, de que há graça suficiente em Cristo Jesus para a transformação das nossas vidas, das nossas famílias e também das nossas circunstâncias. Eu creio que você tem sido abençoado juntamente com a sua família todas as vezes que nós nos encontramos em torno da palavra de Deus, e debaixo da direção do Espírito Santo, eu quero compartilhar com você nesta noite um pouco, ou dar continuidade àquilo que está sendo compartilhado, para que você possa ser ainda mais abençoado do que você já é, enquanto nós estamos expostos à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm sido abençoadas nas nossas reuniões, nos nossos encontros, nas nossas celebrações. Algumas pessoas podem até chamar esse nosso encontro de culto. Eu prefiro chamar de encontro, mas não há necessidade que você chame de celebração, de culto ou de encontro. O importante aqui é que nós nos encontramos na presença do Senhor, o nosso Deus, e nós podemos, nessa atitude de fé, diante da palavra de Deus, tirar dela, extrair dela toda a riqueza, toda a instrução, toda a sabedoria, tudo aquilo que o Pai tem preparado para abençoar você, sua família, a minha, a cada um de nós, enquanto nós estivermos debruçados sobre as Sagradas Escrituras, com fome, com sede, desejando aprender mais do Senhor. Os nossos encontros, eu tenho certeza, eles têm sido para a edificação da sua fé, para o fortalecimento da sua comunhão com Deus, e nós podemos fazer desse nosso encontro um encontro marcante. Isso não vai depender só do Espírito Santo de Deus, porque a parte dele ele sempre faz, porque é um Deus fiel. É necessário que eu e você estejamos atentos a tudo aquilo que o Espírito de Deus está falando, a mim, a você, a cada uma das pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Eu digo que é preciosa, é necessária, é fundamental a manifestação da glória de Deus, da sua presença, mas em parte é necessário que eu e você também nos disponhamos a buscar o Senhor com fome e sede, com um desejo de aprender, de crescer, de amadurecer no nosso relacionamento com o Senhor, e você tem toda a oportunidade para fazer isso na nossa clínica da alma. Toda vez que nós nos encontramos, é uma oportunidade que Deus nos dá para sermos abençoados e para crescermos e amadurecermos no nosso relacionamento com o Senhor. Eu tenho estado muito feliz cada vez que Deus me dá a oportunidade de poder compartilhar a palavra com você. Para mim é um motivo de alegria, e eu espero que para você também tenha sido a cada encontro uma nova experiência com o Senhor, que a nossa ministração neste encontro de hoje, ela possa acrescentar na sua vida algo que você talvez ainda não tenha experimentado, especialmente no quesito cura interior. Eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus, e eu tenho pedido a Ele que nesses nossos encontros Ele possa se revelar a você de uma maneira como você ainda não o conheceu. Eu tenho certeza que essa possibilidade existe, porque todas as vezes que nós nos voltamos para o Senhor, nós damos a Ele a oportunidade de se revelar a nós de uma maneira mais profunda e de receber dEle alguma coisa que Ele tem escondido como um tesouro. O homem bom, ele vai buscar em Deus, e eu digo, o homem bom é aquele homem que conhece o coração de Deus e tem uma disposição para aprender dele. Isso é o que diz a palavra de Deus, que o homem bom tira do seu tesouro coisas boas, e eu quero fazer isso com você. Eu quero abrir esse tesouro que é a palavra de Deus, e eu quero compartilhar, eu quero dividir com você de tudo aquilo que Deus tem me dado, tem revelado, e que especialmente eu tenho podido compartilhar com você nesses nossos encontros. Eu tenho uma porção da palavra de Deus separada para compartilhar com você, mas eu também tenho meditado e pensado nas coisas que nós já temos compartilhado nos nossos encontros, e eu tenho pensado quão preciosas são
essas coisas que Deus tem falado ao nosso coração. Eu penso que tem falado ao seu coração. Eu não sei se você tem acompanhado todas as ministrações. Nós estamos indo para quinta ministração, e eu espero realmente que você tenha tirado um bom proveito desse tesouro, que você tenha, a minha oração é que você tenha participado do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto encontro. Mas se porventura você perdeu, é sempre bom lembrar que tudo está gravado, disponível para você no YouTube, e você pode voltar, você pode ver de novo, você pode ouvir, você pode rever, o que é na verdade uma grande bênção, porque você pode, eu uso uma expressão, ela é forte, mas eu digo isso para a igreja: nós podemos ruminar aquilo que o Espírito Santo de Deus tem nos dado, e nós podemos tirar desse tesouro coisas preciosas que talvez na hora da ministração passaram despercebidas, mas que depois, voltando, ouvindo de novo, relendo lá nas suas anotações, você se dá conta, aqui tem uma pérola, aqui há algo precioso que Deus falou, manifestou através do Espírito Santo, mas que talvez na hora da ministração, entre tantas informações, passou despercebidamente, mas que você possa reencontrar isso tudo, e você possa experimentar de uma maneira mais profunda, além do ouvir, aquilo que Deus tem para mim, para você, para as nossas famílias, nesses encontros que eu considero sobrenaturais. Eu quero fazer uma revisão de matéria. Eu quero conversar com você um pouquinho a respeito daquilo que nós já temos ouvido, aprendido, e que eu acredito que vale a pena nós pontuarmos para que você possa aprofundar o seu conhecimento nesse tema tão especial que é a clínica da alma e o tema cura interior. Então eu preparei um pequeno e rápido resumo para nós pensarmos, revendo os pontos altos daquilo que nós já compartilhamos e que eu acredito você já aprendeu, e se não aprendeu, você vai ter uma oportunidade agora para, revendo a matéria, reforçar. Eu disse aqui na abertura da nossa ministração da clínica da alma que o Espírito de Deus, ele tem o desejo de realizar nas nossas vidas algo maior do que aquilo que nós já temos experimentado, já temos recebido do nosso Deus, e ainda que nós tenhamos que dar alguns passos nesse processo para rever matéria, isso não vai ser para nós atraso nem perda de tempo, ao contrário, vai ser um grande ganho. Você se lembra de como eu comecei a ministrar a clínica da alma? Nós começamos o nosso estudo, a gente pode chamar assim de estudo, nós começamos falando a respeito de Elias. Elias é um personagem na Bíblia que dá margem para nós compartilharmos muitos ensinamentos. E eu explorei um pouquinho a ideia que a Bíblia apresenta lá em Tiago, quando o escritor sagrado diz que ele era um homem, o Elias, sujeito às mesmas paixões que nós. Eu acho essa declaração extremamente importante para mim e para você, principalmente quando nós estamos conscientes das nossas limitações como seres humanos. Isso é importante. O escritor sagrado diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, está em Tiago, no capítulo 5, no versículo 17, para reforçar a humanidade do profeta. Algumas pessoas podem até pensar, puxa, mas não tem nem como comparar a minha história com a história de um herói da fé, como o profeta Elias, porque ele era praticamente um super homem de fé, enquanto nós somos pessoas ou criaturas normais. É importante que você saiba que o Espírito de Deus não vê dessa maneira. Foi o Espírito de Deus quem inspirou a própria palavra dele, e nesse aspecto aqui, quem inspirou Tiago a escrever que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Em outras palavras, ele era um ser humano tão comum como eu, você ou qualquer pessoa que esteja nos ouvindo nesse momento. E quando eu falo de ser comum, eu não estou menosprezando o seu valor. Muito pelo contrário, eu estou dizendo para você que, embora a gente considere
o profeta Elias, a elite, né, ou um dos personagens da elite espiritual da Bíblia, a Bíblia é enfática em dizer que ele era uma pessoa sujeita às mesmas tentações, às mesmas paixões, às mesmas fraquezas, ou até mesmo necessidades que eu e você compartilhamos. Há um destaque bíblico para esse personagem, o Elias, porque ele era considerado uma pessoa de personalidade forte, ele era um homem espiritualmente forte, mas que demonstrou uma certa fraqueza, ou deixou mais evidente o seu lado humano, quando ele teve aquele confronto com os profetas de Baal. Ali ele demonstrou realmente ser um homem cheio do Espírito, poderoso em obras, mas nós não podemos nos esquecer que tão logo aquele combate ou aquele embate aconteceu no Carmelo, Elias sentiu-se profundamente abalado, física e emocionalmente. E isso acabou como que marcando de alguma forma a história do profeta Elias. Ele é tão conhecido pelo fato de ter feito o fogo cair, como ficou lembrado na história pelo fato dele ter fugido quando foi ameaçado de morte pela rainha Jezabel. Se você me perguntar, bispo, por que um homem tão forte espiritualmente, de repente, quase que assim, num momento, se vê em queda livre e emocionalmente tão abalado? É importante eu dizer que naquele momento especialmente, Elias estava desgastado, vamos dizer assim, emocionalmente. Era físico e emocionalmente. O desgaste na alma do profeta era tão evidente que ele demonstrou sinais claros de esgotamento espiritual, emocional e físico. Foi um combo de esgotamento que manifestou uma fraqueza, uma incapacidade de lidar com a situação, ao ponto dele pedir para Deus a morte. Você que está acompanhando comigo a Clínica da Alma, você sabe que isso aconteceu com o profeta Elias, e se você está acompanhando as ministrações comigo, você também deve se lembrar que no dia que eu ministrei esta primeira aula, ou fiz a primeira ministração para falar a respeito de Elias, eu pontuei, eu insisti na ministração, porque foi quase que uma ministração inteira falando a respeito dele. Eu disse que era importante nós identificarmos não só aquilo que era uma virtude do profeta, o ser cheio do Espírito, ser guiado por Deus, mas aquilo que naquele momento ficou marcado como uma fraqueza, como um problema que ele estava carregando com ele e que a circunstância fez manifestar. Na verdade, que aquilo que estava dentro se manifestou por lá de fora, e de repente aquela fraqueza que talvez fosse uma coisa muito íntima apenas de Elias, se tornou uma coisa conhecida na história. E eu queria dizer para você que está me assistindo nesse momento, me ouvindo, que nenhum de nós está imune a esse tipo de experiência, a de se ver de repente numa queda livre, depois de ter alcançado uma vitória tão grande. É quase que uma gangorra emocional que ele teve que enfrentar. No momento, ele estava lá em cima, celebrando o poder de Deus manifesto na sua vida e sendo exaltado pelo próprio Deus diante da multidão que gritava, não é? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí vale a pena a gente lembrar que o nome de Elias está associado diretamente a essa declaração. Então, na verdade, foi como se ele tivesse sido aclamado naquele momento por ser um homem tão forte e vitorioso, e de repente se vê envergonhado, fugindo da situação por conta da fraqueza emocional, física que ele estava vivendo naquele momento. Eu acho interessante a gente identificar esse tipo de comportamento positivo e negativo. Essa reação do profeta Elias diante da crise vale a pena ser ressaltada. Por quê? Porque ele era um homem sujeito às mesmas paixões. Na prática isso significa o quê? Que eu e você estamos sujeitos a esses
a essas baixas, a esses momentos da nossa vida em que nós nos sentimos diante das circunstâncias incapazes de lidar com o que está acontecendo e até mesmo de nos vermos prostrados diante de uma situação, porque se você analisar a história, você vai ver que esse momento na história de Elias foi um momento muito ruim. A reação dele diante da ameaça também foi muito ruim. E se você me perguntar, bispo, por que Elias, entre aspas, fraquejou daquela maneira quando ele se sentiu pressionado? Porque eu e você somos seres humanos. Embora eu esteja encorajando o tempo todo a fé e dizendo para as pessoas aquilo que está escrito na palavra de Deus, seja forte, não tenha medo, o Senhor é com você, é possível sim que em algum momento, por conta das pressões do dia a dia, você se veja numa crise forte, semelhante a que o profeta Elias viveu. Eu não vou menosprezar e dizer que foi uma crisezinha que ele enfrentou. Foi uma crise violenta, a ponto dele dizer, eu não quero mais viver. Por que você está lembrando disso, Bispo César? Porque todos nós estamos sujeitos em algum momento a nos vermos assim, desgastados. Eu não quero repetir aquilo que já está registrado lá na primeira aula, no nosso primeiro encontro, mas eu posso encorajar você a assistir de novo, porque está gravado no YouTube. Você pode voltar, é a primeira aula da Clínica da Alma, e você pode assistir de novo, lembrar de tudo que eu ensinei. Foi praticamente uma aula inteira falando a respeito dessa experiência, positiva num primeiro instante e negativa depois, vivida pelo profeta Elias. Eu queria encorajar você a rever os seus escritos, anotações, a assistir de novo, porque eu tenho certeza que você vai resgatar uma porção de coisas que por ter ouvido você já sabe, mas talvez no dia a dia e recebendo inclusive mais informações, você possa se esquecer e deixar passar, porque é algo precioso o que eu compartilhei com você no nosso primeiro encontro na Clínica da Alma. Como eu estou fazendo aqui uma recapitulação, eu queria lembrar de algo que eu disse logo no comecinho da nossa escola e que você não deve esquecer jamais. Deus, Ele nunca perde o controle das situações. Isso não é uma novidade. Eu já disse isso aqui na Clínica da Alma. Deus nunca perde o controle das situações. Por que você está falando disso hoje, Bispo César? Porque quando Elias se viu naquele momento, que eu vou dizer, talvez tenha sido um dos momentos mais difíceis que ele viveu na sua história. Ele recuou, ele teve medo, ele chegou a pedir para Deus, Deus, se é para ser dessa forma, eu não quero mais viver. Talvez a impressão que ele tivesse naquele momento é que tudo estava fora de controle, que não havia mais saída, que aquilo já era um ponto final que Deus estava colocando na história. Isso porque, eu estou dizendo, ele insistiu com Deus. Deus argumentou, Deus falou, Deus insistiu, mas o Elias estava convencido, tudo está acabado para mim. No dia que eu fiz essa ministração, eu me lembro, eu enfatizei uma frase que eu uso na comunidade e que vale a pena ser lembrado. Deus, muitas vezes, nos livrará das circunstâncias difíceis, mas muitas Deus nos livrará enquanto nós estivermos nas circunstâncias difíceis. Pode parecer a mesma frase, mas não é. Deus pode te livrar da guerra, mas também pode te livrar na guerra. Se você me perguntar, bispo, o que a maioria das pessoas preferem? É claro que Deus as livre dá, e elas não têm nem que passar pela adversidade. Mas o fato é que muitas circunstâncias Deus permitirá que nós passemos, para que nós amadureçamos, para que a nossa experiência com Deus seja mais profunda, para que o nosso conhecimento de Deus seja mais profundo. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém, mas o fato é que estas pressões, esses desafios, até mesmo as tribulações,
De alguma forma, elas podem contribuir para o nosso crescimento e amadurecimento. Então, nós não podemos dizer senão aquilo que está escrito na palavra de Deus: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu queria deixar isso bem claro para você que está estudando a palavra de Deus comigo na Clínica da Alma. Tudo o que Deus permitir que aconteça na nossa vida, de alguma forma, cooperará para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. E é fundamental que você entenda que Deus, quando olha para você, Ele vê você como uma pessoa tríplice. Ele sempre olha e enxerga você no todo. Quando Deus pensa no plano, no propósito, nas coisas que Ele está realizando em você, para você, por você, Deus sempre pensa na totalidade. Nós, os homens, pensamos às vezes de maneira parcial. Deus sempre vê de forma total. E assim é a obra que o Espírito de Deus realiza nas nossas vidas. Ele tem um compromisso com a totalidade. Estou falando do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. É verdade que Deus pode tratar cada uma dessas partes de maneira individual. Isso é muito importante. Às vezes, o momento exige ou favorece que o Espírito de Deus trabalhe mais o nosso espiritual. Às vezes, o nosso emocional, sentimental, a esfera da nossa alma. E às vezes, Deus vai fazer um trabalho mais profundo no nosso espiritual. O fato é que Deus sempre está trabalhando. Nunca se viu um Deus igual ao nosso, que trabalha dia e noite em favor daqueles que esperam nele. Se você espera nele, eu espero nele. Se nós estamos esperando no Senhor, Ele está trabalhando em nosso, em meu, em seu favor. Contudo, é precioso e é importante que você submeta todas as áreas da sua vida a esse tratamento divino. É claro que Deus não vai pedir a sua opinião ou a minha opinião para falar o quanto de fogo nós autorizamos para Ele trabalhar na forja da nossa vida. Então, se você fosse indagado, perguntado, provavelmente você ia pedir: Senhor, pode ser com pouco fogo, né? Só que pouco fogo não muda nada. Você sabe que para você mudar uma peça e dar um formato novo, quando você está trabalhando a forma de algo, é assim que o Espírito Santo trabalha. Para conseguir o contorno que Ele quer, Ele tem que deixar aquecer a peça até o ponto necessário dela ser transformada, não é? Claro que nós não queremos isso. Nós, se pudéssemos, nem passaríamos pelo fogo, não é? Mas a Bíblia é clara, quando ela diz: se passarmos pelo fogo, não nos queimará. Se passarmos pelas muitas águas, não seremos afogados. Se dependesse de nós, queridos, nessa programação não tinha fogo, não tinha muita água. Aliás, eu acho que o caminho seria plano, tudo seria bem mais fácil. Mas se você é um pouquinho mais amadurecido na vida, sabe que as facilidades não produzem nada de glorioso em nós. Embora a gente não queira, a vida vai fornecer os seus desafios, os problemas, e nós vamos ter que aprender a lidar, a depender do Senhor, e nós vamos ter que crescer no nosso relacionamento com Ele. Então, se submeta a essa terapia divina, ainda que não seja sempre sorrindo. Eu também não vou enganar você e dizer: olha, se renda ao tratamento de Deus, que vai ser muito prazeroso. Claro, existe prazer na obra do Espírito de Deus em nós, porque nós decidimos, como servos do Senhor, como servas do Senhor, nos rendemos, não é? É por causa dessa nossa disposição de rendição que o oleiro vai amassando o barro e vai dando um contorno adequado para o vaso que ele está modelando com perfeição. Agora, sejamos sinceros, é fácil? Não. Bispo César, a facilidade produz alguma coisa gloriosa? Também não. Então, se você quer realmente ser reconhecido como vaso de honra nas mãos do Senhor, você não pode dizer para Ele, que é o Senhor: ó, isso sim, isso não. Isso está bom, isso está menos bom. Isso aqui eu concordo, isso aqui eu discordo. Se dependesse de nós, queridos, Ele estenderia um tapete e a gente, né, passaria assim de cabeça erguida, sendo aplaudido e nos alegrando com tudo e qualquer circunstância. O fato é que a gente se alegra pela fé, porque algumas circunstâncias, elas são realmente
difíceis. E se você me perguntar, bispo, o tratamento de Deus é fácil? Não. O tratamento não é fácil. Por isso que o caminho é apertado e é pouca gente que quer andar por ele. É desafiador, mas é possível. Se você me disser, bispo, vale a pena? Uai, se é o plano de Deus, como é que não vai valer a pena? Se foi o próprio Senhor que gerou isso, Ele chama isso de desígnio divino, propósito perfeito, vontade eterna. Como que eu vou desprezar, menosprezar ou desprezar? Muito pelo contrário, eu vou valorizar e vou dizer ao Espírito Santo, Senhor, mesmo que seja desafiador, eu estou contando com a Tua graça para passar para o outro lado. Você está lembrando disso que nós comentamos? Porque o que eu estou falando aqui já foi falado. Eu estou buscando ali algumas informações importantes só para relembrar você, para reavivar seu coração e você sentir vontade de dar um passo além de onde você já foi, de conhecer mais do que você já tem conhecido. No nosso segundo encontro, eu vinha falando do profeta Elias. Eu continuei. Eu falei um pouquinho mais da história, porque tem muita gente que conhece e muitas pessoas que talvez não saibam alguns detalhes que eu julguei importante e destaquei durante a ministração. A forma como Deus interagiu com Elias é preciosa. Você sabe que ele estava desanimado, disposto a desistir de tudo, e Deus estava disposto a curá-lo, não é? Essa cura, ela serviu de base para eu trabalhar o assunto, o tema cura interior. Deus está nesse processo de trabalhar em seu favor. Você está nesse processo de ser trabalhado para a glória do Senhor. E eu gostaria muito que você desse atenção para esse processo de cura. É claro que quando eu falo de processo de cura, eu não estou falando de nada relacionado a Deus, que é perfeito. Eu estou falando do processo que nós nos submetemos para sermos curados por Ele. Isso é extremamente importante, que você conheça, creia, se submeta e, na medida do possível, tente entender. Você não vai aprender tudo de uma hora para outra. É no passo a passo que você vai crescendo no conhecimento e na graça. Mas é importante eu dizer para você que esse processo de cura está acontecendo agora, e eu creio nisso, porque você está me assistindo. Eu não creio que você está me assistindo por obra do acaso. Eu creio que isso é obra do Espírito Santo. Ele já colocou, já inscreveu você no processo ou no trabalho da cura interior. Essa cura é uma herança em Cristo, é para mim, é para você, é para todos aqueles que se submeterem. Agora, vale a pena eu dizer para você que, para algumas pessoas, esse processo de cura, ele é a médio prazo. Eu nem vou dizer a curto prazo, porque dificilmente alguém é curado profundamente entrando na água e molhando os pés. Normalmente, uma pessoa, quando passa por um processo genuíno e profundo de cura, isso leva algum tempo. Eu vou dizer que uma cura profunda, ela vai levar bastante tempo. E se você me perguntar, bispo, isso não é meio desanimador? Olha, se você considerar que você está na mão do Senhor e que Ele está trabalhando o propósito dEle em você, isso é coisa para uma vida inteira e dá glória, porque é graça pura do Espírito Santo de Deus. Mas é verdade que algumas pessoas alcançam experiências com Deus na área de cura mais rapidamente. E algumas pessoas, até pelo histórico emocional, familiar, elas levam mais tempo. Eu não queria que o tempo fosse um elemento negativo. Eu tenho orado para que o tempo, o processo da cura, seja ele a médio prazo ou a longo prazo, não seja para você algo desmotivador. Ao contrário, que você dê passos diários em relação à cura completa. E quando eu falo cura completa, eu estou falando da sua experiência com a cura, porque a cura completa aconteceu na cruz, quando Jesus Cristo deu aquele brado vitorioso. Ali ele selou, ele garantiu a sua vitória, a minha, a nossa vitória. Nós não estamos trabalhando para receber algo que não existe. Nós estamos andando com Deus para, na medida em que nós vamos caminhando,
e conhecendo Deus mais profundamente, esse trabalho de transformação seja aperfeiçoado em mim e em você. Ele já começou, ele está em andamento, nós temos de Cristo a garantia de que ele vai ficar perfeito, ele vai ser completo, mas nós também temos que considerar que o nosso tempo e o tempo de Deus são diferentes, não é? O tempo dele é exato, é perfeito, o nosso tempo para processar tudo aquilo que ele está fazendo, para tornar real para nós o que já é real para ele, pode ser um pouquinho mais demorado ou um pouquinho mais difícil, porque depende do nosso sim, do nosso eu me rendo, do nosso seja feita a tua vontade, não a minha, a tua vontade. E às vezes nos convencer, te convencer, me convencer, não é um trabalho muito fácil. Por isso é que o Espírito Santo trabalha dia e noite, o tempo inteiro. E nesse trabalho, querido, muitas vezes Deus tem que trazer à tona coisas que estão guardadas dentro de nós. Eu falei um pouquinho disso nas nossas ministrações já, de cura interior, de clínica da alma, mas é algo que nós vamos ter que trabalhar praticamente o tempo todo. Enquanto eu estiver ministrando clínica da alma, provavelmente eu vou voltar a falar de cura interior e vou voltar a falar exatamente disso que eu estou falando com você agora. Trazer à tona tudo aquilo que nós carregamos dentro de nós, para alguns pode ser um processo bem difícil. Por quê? Porque nós estamos falando de memórias, de lembranças, de traumas. Nós estamos mexendo numa área delicada da sua vida. Algumas pessoas, elas têm tanto medo de serem tocados, de que alguém toque nessas áreas, que elas escondem, elas camuflam, não é? Elas fazem de conta. Elas tentam convencer de que aquilo é um aspecto da vida onde ela não sofre, onde ela já superou, onde ela está vencendo, quando na prática, quando você vai lá e tira aquele tapume que a pessoa está tentando usar para esconder, você vai encontrar feridas, chagas, dores, doença, quando não até morte. Não é necessariamente morte física, não é? Eu estou falando de morte emocional, estou falando de morte dos sentimentos, estou falando de um outro tipo de morte, que pode envolver o emocional das pessoas, adoentá-las profundamente e até levá-las à morte, no sentido de morte das emoções. Eu conheço pessoas com quem eu já convivi, a quem eu já atendi, e que analisando, conversando, ajudando, nós descobrimos estavam emocionalmente não só enfermas, algumas morreram, os sentimentos morreram, a autoestima morreu, a vontade de vencer acabou. Há quem diga que a esperança é a última que morre, mas eu já encontrei ao longo do caminho muita gente morta, sentimental e emocionalmente. É muito importante que você se deixe tratar. E não tenha vergonha de assumir, estou emocionalmente doente, mentalmente doente, estou fisicamente enfermo, porque nós somos uma combinação de espírito, alma e corpo. E as três áreas da nossa vida, embora sejam distintas, podem adoecer, podem sucumbir e em fraqueza é possível até morrer. Eu, durante esse tempo de ministração, algumas vezes vou ter que confrontar você em relação aos pensamentos que você carrega, aos sentimentos que você leva, porque para algumas pessoas, isso que ela está levando e carregando é uma sobrecarga, elas praticamente não vivem, né? Elas sobrevivem, elas tentam, de alguma forma, encontrar razão, motivo, inspiração, mas elas estão emocionalmente derrotadas. É possível reverter isso? Claro, tudo é possível para aquele que crê. Eu creio que o fato de você estar assistindo essa ministração já é Deus sinalizando que as coisas vão mudar e que você vai experimentar algo novo e restaurador na sua vida, no seu casamento, na sua família, nos seus relacionamentos, na vida espiritual. O fato é que Deus está trabalhando para que você viva à altura do que foi planejado por Ele para você. Mas você também pode querer viver abaixo da média, você pode querer viver fora dessa realidade maravilhosa. E eu quero encorajar você nos nossos encontros a levantar a cabeça,
mesmo que você tenha tropeçado, mesmo que você tenha caído, mesmo que como Elias você tenha dito: Deus, eu estou desistindo de tudo. Eu quero que você se lembre daquilo que já foi dito, daquilo que está sendo ensinado e hoje está sendo repetido. Deus sabe como lidar com os seus dilemas. Deus sabe como lidar com os meus dilemas. Talvez você diga: bispo, você tem cara de quem não tem enfrentado dilema algum, sua vida, sua fé, sua história. Eu acho que você só tem coisas boas para dizer. Vou te dizer, como qualquer outra pessoa, sujeita às mesmas paixões, como diz a Bíblia a respeito do Elias. Eu tenho os meus momentos de fraqueza, de tristeza, de indagações. Muitas vezes parece que a minha pergunta também não tem resposta, que a minha crise não tem solução. Quando eu falo minha crise, não é porque eu tomei posse dela, estou falando da dor do momento que eu estou vivendo. Muitas vezes a gente não enxerga luz no fim do túnel. A boa notícia é que Deus sabe como lidar com esses dilemas todos. E aquilo que para você parece sem saída, Deus é poderoso para abrir a porta. E aquilo que muitas vezes parece sem resposta, eu vim aqui te dar essa boa notícia. Deus já escreveu a sua história de vitória. Toma posse dessa palavra. Deus já escreveu a sua história de vitória. Então o que eu preciso fazer é botar o livro na sua mão e te dizer: o Espírito de Deus já fez a obra. Você só precisa dizer ao Senhor, através da sua atitude: Deus, eu quero para a minha vida isso que o Senhor planejou, isso que o Senhor quer. Eu não consigo falar com, talvez, tanto detalhes hoje, daquilo tudo que eu estou carregando comigo, mas eu creio num Deus poderoso para me sondar e para dizer: filho, não tenha medo, ainda que você não saiba, eu sei, ainda que você não possa, eu posso, ainda que você não entenda, eu vou esclarecer no dia a dia, na medida em que você dá mais um passo. Eu sei que você quer ver logo essa coisa encerrada, eu acredito que você quer logo celebrar essa vitória, dar esse caso por encerrado, mas a verdade, querido, é que alguns capítulos da nossa vida, mesmo alguns capítulos tristes e difíceis, eles não podem ser ignorados. Bispo, se eu pudesse, eu arrancava a página. Se eu pudesse, eu fechava esse livro agora e nunca mais me lembraria de que isso um dia aconteceu. Nem tudo na vida a gente vai conseguir resolver dessa maneira. Algumas coisas, e eu ensino isso na comunidade, elas têm que ser enfrentadas. Elas precisam ser vencidas para então serem celebradas. É muito importante que você desenvolva essa maturidade. Talvez você esteja pensando: bispo, parece que você está falando hoje com outro tom. Nós já estamos caminhando para a 5ª ministração. Então eu não posso continuar lá no mesmo lugar onde eu peguei na sua mão. Eu vou te mostrando o caminho, pela fé você vai dando os passos, eu vou te encorajando: solta, isso não é para você carregar, larga de uma vez, porque isso não é para você manter junto de você. O apóstolo Paulo, na sua sabedoria e inspirado pelo Espírito, ele disse isso, e eu repeti aqui numa das nossas ministrações. Paulo disse: uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficam para trás, eu vou na direção das que estão na minha frente. Eu vou alcançar esse alvo, esse objetivo. Isso que eu determinei no meu coração é a minha herança em Cristo, ainda que o mundo e as circunstâncias e as dificuldades queiram tirar, roubar de mim. Eu estou decidido a não abrir mão da minha parte. Como Maria, você pode dizer: eu escolhi a melhor parte, a parte que não pode ser tirada. Algumas coisas eu me recuso a levar porque não é meu. Não é seu? Se recuse. Aí onde você está, ouça o convite do Espírito de Deus, que foi tema da minha aula. Eu disse aqui, o Senhor disse, eu repeti: venha a mim, você que está cansado, sobrecarregado. Isso não parece nem história de alguém que conhece Deus e tem um relacionamento com Ele, né? Talvez você esteja pensando: nossa, isso deve acontecer, sei lá, com algum desviado, alguma pessoa que tenha fechado o coração para Deus. Olha, todo dia, querido, Deus está recebendo os pródigos. Talvez essa noite o pródigo seja você. Vem,
Se você estiver cansado, vem. Sobrecarregado, vem. Oprimido, vem. O Senhor promete alívio para mim, para você e para todos aqueles que se aproximarem dele. Você lembra que na aula eu disse para você que às vezes é necessário verbalizarmos. É fundamental que sentimentos, pensamentos, desejos, motivações, em algumas circunstâncias sejam verbalizados. O que você quer dizer com isso, bispo? Que vai haver situação em que você vai ter que falar. Você vai ter que abrir o coração e falar. O próprio Deus deu oportunidade para o Elias falar. Ele perguntou várias vezes e o Elias teve a chance de dizer: estou mal, está difícil, eu estou pensando em largar a mão de tudo. E aqui nas nossas ministrações na Clínica da Alma, eu ensinei você a verbalizar, principalmente a descobrir as causas dos seus problemas e dizer: estou ciente que o problema é esse aqui. Bispo, se é pecado a gente chama de quê? De pecado. Você nunca vai chamar pecado de problema. Mas e se o que eu tenho não é pecado, é problema? Então você vai ter que colocar diante de Deus, nós vamos ter que resolver. A gente tem que procurar o fiozinho da meada e desfazer esse nó. E é exatamente isso que eu estou propondo a cada encontro. A gente vai desatar esse nó. Porque o desejo de Deus é que você seja verdadeiramente livre. Eu digo isso com alegria no meu coração. Eu estou celebrando aqui no meu espírito, não a possibilidade, mas a oportunidade que Deus nos dá. E hoje está dando especialmente para você, de ser livre. Então você não precisa viver preso a amarra nenhuma. Nem do passado, nem do presente, nem amarras que venham por parte de pessoas, demônios principalmente. Você pode ser verdadeiramente livre, porque foi o que Jesus falou. Jesus disse: se o Filho te libertar, verdadeiramente você será uma pessoa livre. Às vezes, para você chegar para você alcançar esse tipo de libertação ou liberdade, que são duas coisas diferentes. Libertação é uma coisa, liberdade é outra coisa. Não sei se você já participou de uma ministração comigo, onde eu expliquei a diferença dessas duas coisas. A libertação tem mais a ver com abrir a porta da cadeia. A liberdade de você sair de dentro da prisão e não voltar para lá. São duas coisas diferentes. A libertação acontece quando o Espírito de Deus abre a porta e diz: saia da cela. A liberdade é quando você toma a decisão de nunca mais voltar para a cadeia. São coisas distintas. E o Espírito Santo tem as duas para você. Só que você precisa se deixar tratar. Você sabe que hoje, para a nossa ministração, eu preparei um assunto que talvez seja um assunto rápido, mas que vale a pena a gente pensar. Eu não sei se em algum momento você já identificou na sua própria vida, dentre as feridas e as machucaduras emocionais que você talvez ainda esteja carregando, uma ferida principal. Isso acontece na prática. Algumas pessoas, elas levam uns esfregões da vida, né? E elas têm algumas machucaduras emocionais. Mas se você faz um trabalho mais profundo de cura da alma, que é o que eu estou propondo para você, é possível você identificar a ferida principal. É como se houvessem várias feridas, mas uma principal que nutre todas as demais. Quando eu vou fazer um trabalho de cura interior com alguém, como eu estou propondo a fazer com você, e nós estamos fazendo agora, quando você identifica a ferida principal, é fácil você tratar aquela ferida e alcançar um resultado positivo, transformador, em todas aquelas áreas menores, onde outras feridas foram abertas e ainda latejavam, doíam. Há um hino que nós cantávamos que dizia: há remédio em Gileade. Você conhece esse cântico? A cura, há remédio. E eu estou profetizando aqui hoje, eu sinto no meu espírito essa unção. Eu estou falando aqui, estou sentindo essa unção. Estou sentindo o cheiro do bálsamo de Gileade aqui. Eu acredito que muitas pessoas estão sendo curadas neste momento. Eu creio que muitas pessoas estão sendo visitadas pelo Espírito Santo neste momento. Eu sinto aqui no meu espírito de profetizar: recebe cura em nome de Jesus. Não só
para estas feridas que foram acumuladas ao longo do tempo. E você sabe que algumas dessas feridas podem ter surgido por conta de decisões, de escolhas que você fez. E bispo, como dói, já faz anos e ainda dói. E eu estou sentindo uma dor acumulada, porque se já não bastasse essas dores menores, de feridas que não foram tratadas ao longo do caminho, agora você vem e ainda me fala que existe uma ferida principal, que talvez seja aquela que nutre, mantém essa coisa no meu peito que dói, e dói, e dói. Se existe remédio para esse tipo de coisa, bispo, que o Senhor na sua misericórdia derrame sobre mim, me dê, porque eu preciso é desta resposta. Se você me perguntar, por que você está falando disso, bispo? Porque eu sinto no meu coração que o óleo do Senhor está sendo derramado sobre as feridas. O Senhor vai remover as cascas, Ele vai limpar as feridas profundas. É isso que Ele vai fazer nesse tempo, dentro dessa clínica da alma, especialmente na sua vida. Ele vai limpar essas chagas infeccionadas. Ele vai tratar, Ele vai curar. Você lembra daquele homem no Velho Testamento, coberto de chagas, que ouviu dizer que havia resposta em Israel? Ele tentou procurar, o rei ficou muito bravo com ele, porque achou que era uma afronta. Mas a Bíblia diz que naquela busca pelas águas profundas, ele achou aquilo que o dinheiro, a posição, aquilo que o status que ele tinha na sociedade não lhe ofereceram. Olhando por fora, você diria: esse homem é um campeão. Mas sem aquela armadura, ele era só um homem cheio de chagas, cheio de feridas, um leproso. Eu não sei se essa lepra tem consumido você por dentro, porque você sabe que você pode carregar uma coisa uma vida inteira do lado de dentro, escondida dos olhos dos outros. E as pessoas possam bater palmas e dizer: você é um campeão, você é um sucesso, você é uma vitoriosa, você é livre, você é uma pessoa feliz. E lá dentro você diz: ah, eu é que sei da minha dor, da minha vergonha, da minha tristeza. E eu vim anunciar para você alegria. Eu vim declarar pela fé, no nome de Jesus, que hoje o Espírito de Deus deita um azeite novo, um óleo de cura, libera um poder restaurador, muda teu pranto em canto. Coloca uma música nos teus lábios e você louva o Senhor. E eu estou profetizando isso como quem alcançou uma resposta poderosa, uma grande recompensa. Alguém que encontrou um tesouro escondido e descobriu que algo precioso havia sido dado por herança, mas que não estava sendo desfrutado em plenitude. Até que o Senhor me tocou. Me vem ao coração aquele hino: tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Eu sinto no meu espírito de profetizar que essa paz que você muitas vezes ouve e diz: isso é tudo que eu quero, isso é tudo que eu preciso, isso é tudo que eu desejo, mas não é o que eu vivo. É uma história que eu anseio, mas não é uma história que eu desfruto. Pois o Espírito Santo de Deus está falando ao meu coração. Não vai ser sonho não. Você pode até ver como um sonho, um ideal. O Espírito Santo vê como algo real. E que pela fé, eu quero que você celebre em nome de Jesus a partir de agora. Eu quero que você cante bem alto este cântico: tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, Ele me livrou daquela escravidão, daquela escuridão, daquela dor que eu carregava comigo ao longo de uma vida inteira. Será, bispo, que Deus quer isso? Eu posso lhe garantir: Deus quer você são, Deus quer você sadio, Deus quer você bem, Deus quer a mim e a você desfrutando da plenitude do que Ele tem e do que Ele é.
Deus nunca pensou diferente. Nós somos seres tripartidos, né? Deus sabe isso, porque Ele nos criou assim. Por isso, quando Ele providenciou, ou quando Ele provê, que a provisão ela vai se manifestando todo dia. Embora Ele tenha nos dado a provisão inteira na pessoa de Cristo Jesus, a cada dia ela vai se tornando real na nossa experiência pessoal, e ela vai se tornando experimental. Eu não quero só que você tenha uma teologia, uma teoria, um conhecimento. Eu quero que você tenha uma experiência. Que você não diga apenas, eu ouvi cantar quando o Senhor Jesus me tocou. Eu quero que você diga, não, eu sou a pessoa que foi tocada. Você não precisa ouvir o testemunho do outro como quem não tem direito a viver a própria história vitoriosa. Eu quero que você cante esse cântico da vitória com a certeza, essa pessoa sou eu. Quem viveu e venceu essa coisa toda sou eu. Não é história, é experiência, é a minha vida, é o que o Senhor fez por mim. Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história. O que antes era só sofrimento e dor, agora virou uma canção, virou um testemunho para ser contado. E é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou contando e eu estou encorajando você a querer viver cada uma das promessas que foram feitas e confirmadas na cruz do Calvário através do sacrifício do Senhor Jesus. Eu não tenho dúvidas que você está dentro de um processo de restauração da alma e que o Espírito Santo está trabalhando em todas as esferas, espírito, alma e corpo, mais especialmente, eu estou falando da área da alma, porque a clínica da alma é a proposta para esse encontro. Bispo, não há um risco de você abrir essa gaveta da minha história, esse baú das coisas guardadas que eu carrego comigo? Eu sei que algumas coisas eu não devia levar, mas é um apego. Eu só oro, querido, para que esse apego não seja doentio. Tem pessoas que se acostumam até com o sofrimento, com a dor, e elas convivem com a dor. E quando eu proponho para elas se livre disso, elas não querem soltar não, porque elas já se acostumaram a viver na escravidão. Então, eu quero encorajar você a querer viver a promessa plena da verdadeira liberdade, sabendo que, ainda que você tenha memórias dolorosas aí dentro de você, que o Espírito de Deus está propondo para você, como tem feito nesses últimos dias. Hoje eu te faço livre, eu te faço sã, eu te dou vitória, inclusive sobre essa dor emocional, essa memória, essa lembrança dessa história que você viveu, talvez antes do nascimento, depois que nasceu, quando era criança, adolescente, jovem, agora na sua maioridade, quem sabe até na melhor idade. Bispo César, isso é uma coisa que eu vivi a vida inteira. Aliás, eu não sei nem se eu sei viver sem isso, porque eu vivi a minha história praticamente inteira, junto com esse drama, junto com esse dilema, junto com essa coisa mal resolvida. Eu nem sei como é viver sem isso, porque eu sempre vivi acompanhado disso aí. Tá, nós vamos ter que tratar disso, querido, porque tem algumas coisas que Deus nunca planejou que convivessem com você. E o que eu faço? Você pode fazer clínica da alma, é uma boa sugestão. Todas as semanas eu me comprometi com Deus a estar com você, para nós sentarmos ou deitarmos no divã do Espírito Santo e abrir o nosso coração. Bispo, será que Ele me permite falar? Com certeza, você pode falar. Você pode abrir o seu coração e contar, inclusive, o que é que está doendo, onde é que está pegando, o que é que te fez e te faz chorar dessa maneira. Abra seu coração. Mas será que eu posso? Com certeza pode. Ele vai ouvir, Ele vai agir, e se você deixar, Ele vai transformar, de dentro para fora. Você
e esta situação. Bispo, isso é profecia? Se você está ouvindo como profecia, para você é profecia. Eu vou te dizer, atende o chamado de Jesus Cristo. Venha a mim, todos vocês. Vem do jeito que você está. Eu me lembro quando eu era criança, eu cantava esse hino. Eu venho como estou. Eu venho como eu estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Bispo, se eu estiver coberto de chaga, vem. Se eu estiver vestido com trapos de imundície, vem. E se ninguém me quer por perto, vem. Não importa se você é alguém que errou, que pecou, se você está afastado dos caminhos do Senhor, ou dentro da própria casa do Senhor, mas quem sabe, com o coração, com a mente distanciado dele, cativa, prisioneira, de pensamentos que você não quer ter, de sentimentos que você não quer sentir, mas também não sabe como se livrar. Você precisa de cura interior. Você precisa participar destas ministrações. Que dia maravilhoso que Deus preparou para nós nos encontrarmos. Tudo isso que eu estou falando para você, talvez você já tenha ouvido, mas o Espírito Santo me inspirou, disse ao meu coração que hoje era necessário que eu entregasse esse recado de Deus para você. Eu vou contar uma história bíblica que talvez você conheça. Está no Salmo de número 142. É um salmo curtinho. Antes de dormir hoje, você pode ler ele inteirinho. Para ganhar tempo, eu não vou ler ele versículo por versículo, mas é tão pequeno que você lê assim, num instante. O Salmo 142 foi escrito pelo rei Davi, e eu diria que esse salmo é o cântico de uma alma solitária. É o cântico de uma pessoa que se sente sozinha. E você sabe que para você se sentir sozinho, você não tem necessariamente que estar sozinho. Algumas pessoas estão cercadas de um monte de gente, mas elas se sentem solitárias. Então, não é o caso de nós verificarmos se tem alguém com ou se é sozinho mesmo. Porque você pode ficar se sentindo assim, abandonado só, mesmo com alguém do lado. A grande questão aqui é que Davi, o salmista, ele estava vivendo um momento difícil da sua vida pessoal. Ele escreveu esse salmo provavelmente dentro de uma caverna. Se você conhece um pouquinho a história do Davi, você sabe que em algumas circunstâncias na Bíblia ele acabou encavernado, não é? Uma pessoa encavernada é o tipo de uma pessoa que, talvez por opção, queira ficar só, ou por imposição da vida, esteja sozinha. No caso aqui, eu penso que Davi não estava sozinho porque queria, porque ele estava fugindo do rei Saul, que queria matá-lo. Então ele não tinha muita opção. Se você conhece um pouquinho da história bíblica, você sabe que Saul vivia perseguindo Davi, e talvez, não posso precisar, se foi lá no Monte Engedi, na caverna de Adulão, se bem que nós sabemos que o Davi passou por lá. Provavelmente quando ele escreveu esse salmo, o 142, Davi estivesse fugindo do rei que vivia no seu encalço. Ele queria pegar de qualquer forma o Davi, porque a intenção era matá-lo. O salmo que eu estou mencionando, ele é um salmo bem curto, ele é bem simples. E se você me perguntar, qual é a característica? Porque a maior parte dos salmos, ou uma grande parte dos salmos, eles têm uma conotação de oração. Às vezes você lê, você não sabe se ele está orando, mas como a gente sabe, como nós sabemos que os salmos eram cantados, o inário, não é? Que eles usavam, que nós usamos, que muitos usaram ao longo da história, os salmos, eles muitas vezes têm essa característica de oração cantada. Esse salmo aqui, ele é um tipo de oração que termina com convicção, que termina com uma certeza. O que é que Davi, o salmista, sabia com certeza naquele momento da sua vida? Ele sabia que Jeová
era um Deus pronto a socorrer. Se você ler o Salmo, você vai ver que essa é a ideia que Davi tem de Deus. Que Jeová é um socorro para aqueles que o buscam. É um Deus que socorre, é um Deus que livra. Se você ler o Salmo, você tem esta ideia de que o salmista está clamando a Jeová, e ele está expondo para Deus, ele está colocando diante de Deus, como que se fosse uma queixa. Ele está lamentando alguma coisa, se queixando das dores que ele estava sentindo, e não eram dores físicas. Pelo contexto, você percebe que eram dores de alma, dores emocionais. Davi, ele fala a Deus naquela oração, que é o Salmo 142, como se Deus fosse para ele naquele momento o seu último recurso. É como se ele dissesse: Deus, eu não tenho a que me apegar, eu não tenho a quem buscar, eu não tenho outro suporte, não há outro lugar onde eu me sinta seguro, que eu estou sob ameaça de morte, eu estou sendo perseguido. Ele lamentou. Se você ler o Salmo, você vê que ele lamenta, está vivendo aquele momento. Mas é interessante que, embora ele não soubesse o que fazer, ele tinha uma convicção no coração de que Deus tinha os olhos voltados para ele, que embora aquele momento parecesse quase que fim de linha, havia esperança. Eu queria que você soubesse, aí onde você está me vendo e me ouvindo, talvez você esteja pensando: eu acho que hoje eu me sinto assim, o meu último recurso, ou o meu único recurso é o Senhor. Outro bem eu não tenho, outro lugar firme para me apoiar eu não tenho. A única coisa que eu tenho certeza que eu tenho nesse momento é Deus por mim. Olhando para a oração do Salmo 142, porque, como eu disse, o Salmo é uma poesia, mas essa poesia tem uma característica: ele está debaixo de forte ameaça, ele está sendo perseguido, e a intenção do seu inimigo era matá-lo, e nesse aperto, vamos dizer assim, há algo que o Davi sabia fazer de maneira muito apropriada. Ele apelou confiadamente ao Senhor, a quem ele havia conhecido como o único e vivo Deus. Ele conhecia Deus intimamente, e isso para ele foi um grande diferencial naquele momento, porque muitas pessoas conhecem Deus, mas não é profundamente, é superficialmente. Então, na hora em que vem a prova, na hora em que as coisas ficam mais difíceis, elas se abalam mais. Eu não vou dizer, querido, que o fato de você ter o Senhor livra, imuniza você do abalo. É possível até que você se abale. Eu estou profetizando pela fé que, ainda que você seja abalado, você não vai ser derrotada, nem vencido. Você vai prevalecer aos teus inimigos por causa da fidelidade de Deus, e não por causa da firmeza dos teus pés. Porque nós somos passíveis de errar, de falhar e até de cair. É como se o inimigo estivesse empurrando com a intenção de derrubar. Mas havia uma calma no coração do Davi, porque ele conhecia bem o Deus em quem ele havia depositado toda a sua convicção, toda a sua esperança, toda a sua fé. Embora a circunstância, naquele momento, por dentro e por fora. Eu estou falando que essa realidade era tanto por dentro quanto era por fora. Se você dissesse: bispo, por fora, perigo, e por dentro, uma espécie de aflição, porque o perigo era real. Mas havia mais fundo uma paz, uma certeza: Deus é fiel. Deus tem promessas na minha vida, e eu confio nele, ainda que eu não tenha no que me apegar. Não há nada real onde eu possa segurar e dizer: agora eu estou firme, eu estou seguro. Era como se o Davi dissesse: não há nada que seja tão forte o suficiente para garantir esse momento que eu estou vivendo, que é ruim. A única certeza
que consome meu coração nessa hora é a fidelidade de Deus e não a minha força de guerrear contra os meus inimigos e vencê-los. Eu creio absolutamente que Deus é poderoso para me livrar das mãos dos meus inimigos, mas a minha certeza de vitória não está na minha capacidade de crer, porque aí é fé na fé, e não é disso que eu estou falando. Eu estou falando, querido, de um Deus fiel, que tem uma aliança conosco, que prometeu estar conosco e cuidar de nós. Eu quero profetizar de olhos abertos: você está sob o cuidado fiel e paternal de um Deus imutável, de um Deus que não falha nunca. Qual a possibilidade, bispo, dele falhar? Não há essa possibilidade. Dele se esquecer, não existe essa possibilidade. Como Davi, você pode neste momento estar se sentindo sozinho no olho de um furacão, mas eu quero que você saiba, querido, que Deus, Ele como que fecha as mãos assim para fazer uma conchinha e coloca você lá dentro, no dia mau. O salmista disse, o próprio Davi: no dia em que eu temer, eu vou confiar no Senhor. No dia da guerra, eu quero estar dentro do pavilhão dele. No pior momento da minha vida, eu quero estar escondido debaixo das asas dele. Aí não me importa com que força veio o vento, com que estrago o inimigo está passando e tentando levar tudo aquilo que eu tenho como uma dádiva de Deus. Eu não posso impedir as águas de virem com ímpeto contra a minha casa. O que eu posso é construir, edificar a minha vida em cima de uma rocha. Isso não livra você de ter que enfrentar as águas, só te dá a garantia de que a casa não vai cair, porque o Senhor é fiel em todas as suas promessas. Eu vou finalizar aqui o Salmo contando para você que não conhece talvez a história, que o momento era perigoso. Davi está em perigo, ele se sente desesperadamente necessitado do socorro de Deus. Se você ler com calma na sua casa o Salmo, você vai ver que ele diz: eu ergo a minha voz. Isso aqui é o salmista, é o Davi falando para Deus em oração. Eu ergo a minha voz, eu clamo, eu suplico, eu derramo diante do Senhor as minhas queixas, eu me exponho a Deus no dia da tribulação. Ele não está escondendo nada não, ele está dizendo: Deus, a real é essa, a coisa está difícil, eu não tenho para onde ir, eu não tenho para onde correr. Era isso que ele estava dizendo com outras palavras. É que ele escreveu o Salmo com palavras bem bonitas, mas na prática é isso: Senhor, é assim que eu estou me sentindo, eu não tenho para onde ir, eu não tenho ninguém que se importe comigo, com aquilo que está dentro do meu peito, e está doendo muito, eu estou no meio de uma tribulação, Deus. Era isso que o Davi podia exemplificar com poucas palavras. Eu não tenho ninguém aqui comigo, talvez um companheiro, uma amizade, talvez uma pessoa fizesse muita diferença naquele momento, mas é assim que o Davi se sente: eu estou sozinho, é por isso que eu estou clamando por socorro, é por isso que eu estou pedindo ajuda, porque é assim que eu estou. Só que se você ler o Salmo com cuidado, você vai ver que de repente, eu gosto na Bíblia quando tem um de repente, a coisa muda de figura, e parece que os olhos do salmista se abrem, e o mesmo Davi, que estava dizendo: Senhor, estou sozinho, estou na pior, não tenho ninguém por mim, a coisa parece que está indo de mal a pior. De repente o mesmo Davi parece que tem os olhos abertos, é a revelação do Espírito. E ele escreve no mesmo Salmo, no versículo 5: Tu és o meu refúgio. Ué, mas estava falando agora ali que não tinha ninguém por ele? Pois é, querido, é assim que Deus faz.
Parece que ele pinga um colírio. Aquele colírio que é citado lá no livro do Apocalipse. De repente os olhos do salmista são abertos. E ele enxerga além das circunstâncias. Ele diz: Senhor, atende o meu clamor. Nesse momento eu estou me sentindo fraco, mas Tu és o meu refúgio. Tu és o meu livramento. Exatamente naquele momento ali, quando ele estava escrevendo o Salmo, eu penso, querido, que aquela caverna onde ele estava parecia para ele uma prisão. Quando eu escrevi essa mensagem hoje, eu enxerguei com os olhos da minha fé pessoas dentro de uma caverna, se sentindo como se estivessem dentro de uma prisão. Foi assim que eu vi. Pessoas vivendo aprisionadas. Pessoas clamando a Deus em oração: Senhor, tira a minha alma desse cárcere. Me livra, Senhor, dessas cadeias. Me livra, Senhor, desta prisão onde a minha alma está nessa hora. Foi assim que eu vi pessoas como que aprisionadas emocionalmente, mentalmente. Mas eu não quero que você fique parado aí com essa impressão: bispo, só isso que Deus mostrou, pessoas aprisionadas. Não, espere. Eu ouvi um clamor misturado com louvor. Eu queria que você pensasse comigo agora num clamor, porque o salmo é um clamor de uma alma desesperada, mas junto, misturado com aquele clamor, eu também ouvia louvor, porque o salmo é um cântico. É um cântico para você cantar: Tu és o meu refúgio. É verdade, não está fácil, mas Tu és o Deus em quem confia a minha alma. Eu percebi, quando eu estava escrevendo esta aula, uma fé viva dentro de você. Você vai achar graça do que eu vou falar, mas enquanto eu orava no meu espírito, eu senti o bater do teu coração. Sabe quando você segura o pulso de alguém e você sente aquela pulsação? Eu senti sua pulsação no meu espírito, na minha oração. A esperança. Bispo, parece que morreu, está vivo. Acredita, está vivo. O Espírito de Deus está fazendo, Ele está trabalhando, Ele está movendo, Ele está agindo. Aí você bate no peito e diz: mas bispo, está doendo. Mas o Senhor está trabalhando. Bispo, me deu uma garantia que vai passar. Eu tenho certeza, por causa da obra da cruz, que vai passar. Claro que isso não é eterno. Eterno é Deus e a sua palavra, é o propósito dele na sua vida. Agora, também dizer que não tem sofrimento no meio da nossa jornada? Tem. Essa hora pode ser difícil para você, porque você sabe que quem conhece a sua dor de verdade é você mesmo, que está dentro da história. Eu posso ouvir sua história, você vive a tal da história. Eu, idem, posso ouvir o seu clamor, mas quem conhece a minha dor de verdade? Eu que estou vivendo. Bispo, e se tudo estiver dando errado? Acredita que nessa noite o Espírito Santo te deu uma palavra rema? Que palavra? Uma palavra enviada, uma palavra liberada. E veio a minha palavra do Senhor dizendo. E você vai dizer: bispo, mas quando foi que isso aconteceu? Agora! Aconteceu agora. Porque para quem é que eu estou entregando essa palavra, se não para você? E o que é que você está dizendo, bispo? Que o Espírito de Deus já ouviu o seu clamor. Não é isso que é o Salmo? Clamor. Um clamor ouvido. O Salmo é isso. É Deus dizendo no meio da dor a esperança para você. Eu só preciso que você não desista, que você confie na minha graça e que você se renda ao meu amor transformador, ainda que pareça difícil passar por esse momento. Nunca foi fácil. Você mesmo pode dizer, é um testemunho que você carrega. Nunca foi fácil. Mas no seu caso também nunca foi impossível. No meu caso, nunca foi impossível. Porque tudo é possível para aquele que crê. E o salmista, mesmo abatido, ele confia. Mesmo olhando ao redor, e as coisas parecem dizer: está dando tudo errado.
Ele disse: mas o Senhor é, o Senhor é, o Senhor é, ainda que, certamente, o meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus que é o meu socorro, o Senhor que é a minha vitória. Bispo, eu queria fazer uma pergunta. Por que será que Deus tem permitido que tudo isso aconteça? Porque dói, viu? Não está sendo fácil, não. Eu vou dizer para você, minha irmã, meu irmão, você precisa crescer. Você precisa crescer no seu relacionamento com Deus, inclusive. Todos nós precisamos crescer, inclusive no nosso relacionamento com Deus. Se você me perguntar, no dia bom a gente se alegra, e no dia difícil a gente cresce. Cresce porque a coisa ficou apertada. Ou eu nado, ou eu morro afogado. Ou eu aprendo, ou então Deus repete a lição ali na frente, dou um giro e me vejo de novo no mesmo lugar. Não, bispo, esse lugar eu já passei, não é nada bom, eu não quero voltar para esse lugar. Pois então, querido, levanta a cabeça e segue em frente. Mesmo que lá na frente exista um gigante dizendo: aqui você não vai passar. Ou ele sai da frente, ou eu passo em cima dele. E ainda uso o ombro dele feito uma escada. Porque essa é a vontade do Senhor, que eu vá, que você vá. Eu estou falando, querido, de atravessar esse rio, onde há muitas águas. É passar no meio desse fogo, que queima parece que dia e noite. Há uma promessa de Deus, para quando nós passarmos nesse lugar, para a sua vida, para quando você tiver que enfrentar o dia mau. E você, bispo, o que você vai fazer? Eu vou te estimular, eu vou te encorajar a contar para Deus hoje os teus temores. Há uma canção que a gente canta aqui na comunidade, que diz: eis-me aqui, escuta o meu clamor, preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Senhor, eu vou abrir meu coração e vou te dizer, eu me sinto fraco, tão pequeno, diante de tudo isso que está diante de mim, só que a tua graça me alcançou, e eu sou mais que vencedor. E aí o cântico termina assim: minha rocha, meu escudo, em ti vou confiar, não vou me abalar, em teus braços eu encontrei aquilo que o mundo não tem para me oferecer e nunca vai me dar, mas em Jesus eu achei, ou fui achado. Ele conhece profundamente você e sua história. E eu vou terminar minha ministração dizendo para você: confie, confie e confie. Essa é a palavra de Deus para esta hora. Confie. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu nunca me esqueci das palavras que falei. Zelo delas para torná-las uma a uma realidade na sua vida. Talvez você diga: eu ouvi uma história. Nesse caso, querido, não é uma história para ser ouvida. O Espírito de Deus me diz: no seu caso, é uma linda história para ser vivida. E se você precisar, começa aqui. Começa aqui. Em algo novo que Deus está fazendo, e Ele vai manifestar. Vai confirmar para a glória dEle e para a sua alegria. Vamos orar juntos. Pai, meu amado e maravilhoso Pai, eu te agradeço por esse encontro especial. Como Davi, eu quero celebrar as muitas vitórias que o Senhor tem manifestado nas nossas vidas, e eu quero me alegrar com cada conquista, com cada oração respondida, com cada experiência vivida. Eu não vou desprezar, Senhor, os dias maus, as lutas, as tribulações, porque eu tenho, Deus, a oportunidade, na medida em que vou enfrentando essas dificuldades, te conhecer, te experimentar. E não é apenas, Deus, algo para ser dito, é algo para ser vivido. E eu me alegro, Espírito Santo, porque esta pessoa que está orando comigo, ela sabe que o Senhor vai levá-la além do conto dos outros, do testemunho de alguém, que o Senhor vai levá-la, tem nos levado, está levando, além daquilo, Deus, que pode ser apenas ser dito, ouvido. E por um momento, Deus, pode até
criar algum tipo de estímulo. Eu estou profetizando o Espírito de Deus que o que está acontecendo nessa vida é real, não é passageira. Não é passageiro, é eterno. Não é para um momento, é para uma vida inteira. Não é só para a terra, é para os céus também. Eu te agradeço, Espírito Santo, por ter permitido esse dia, que se chama hoje, para que nós recebêssemos juntos essa palavra edificadora, essa palavra transformadora. É que nem uma semente caindo em terra boa. Ela vai produzir, Senhor, a 100 por 1, transformação, novidade, crescimento, amadurecimento, vida nova, uma nova mentalidade. Eu digo, Deus, na medida em que essa mente vai mudando, a experiência vai se aprofundando, comportamento, sentimento, pensamento, eu creio, tudo isso o Senhor está alinhando, para que seja segundo a tua vontade, não segundo, Deus, o nosso entendimento que é tão restrito, segundo a tua graça que é infinita. Espírito Santo, obrigado por cada vida. Tudo que eu falei aqui, Deus, é semente. Tudo que eu lancei, caiu em terra boa, eu acredito, e vai vingar. Essa palavra vai trazer à existência cura, cura completa, cura para a alma, alívio, paz. Eu digo, Espírito Santo, esse trabalho começou e não vai ser paralisado, vai ser dia e noite. Eu acredito, Deus, que durante a noite o Senhor vai ministrar, na madrugada o Senhor vai se revelar, ao longo do dia essa pessoa vai ter novas experiências contigo, e por fim, o teu nome será glorificado, o teu filho e a tua filha abençoados, essa casa confirmada como casa favorita do Deus vivo, essa vida edificada no corpo, na alma e no espírito, será um testemunho, se manterá um testemunho vivo do que o teu poder é capaz de realizar, do quanto o Senhor é capaz de transformar do nada uma vida numa coluna, uma família num baluarte. Quem sabe, Deus, essa pessoa que está orando comigo nunca tenha ouvido a tua palavra, ou tenha ouvido tantas vezes e ainda não tivesse experimentado um toque, como hoje, nesta noite, ela foi tocada. Eu creio que esse toque é transformador, e o efeito vai repercutir ao longo dos dias. Eu vou ser mais ousado ao longo dessa vida, e o testemunho será todo teu, para a tua glória. Assim eu creio, assim eu oro, assim eu proclamo a tua bênção nesta vida, nesta família e em todo lugar onde a minha voz se fizer ouvir nesta hora. Confirma isso, Deus, em nome do teu filho Jesus. Amém, amém e graças a Deus. O que eu havia proposto no meu coração, o tempo que nós havíamos separado para ministrar a palavra, era esse tempo mesmo. Eu estou feliz, estou agradecido a Deus e oro para que você permaneça nessa mesma fé, para que você continue crescendo em experiência, em graça, e seja um testemunho vivo do poder de Deus em todo lugar onde você estiver. Eu desejo para você toda sorte de bênçãos espirituais que em Cristo nós temos por garantia. Eu estou falando manifestas ao longo do seu dia a dia. Continuo grato a Deus pela oportunidade de compartilhar a palavra com você na Clínica da Alma. E eu queria fazer um desafio para você. Conte para alguém, nesse período de uma aula para outra, e convide mais pessoas para assistirem à Clínica da Alma. Ajude a divulgar. Eu tenho certeza que muita gente vai ser abençoada através de você, e você um canal de bênção para muitas pessoas. Um forte abraço, continue abençoado, no nome do Pai, do Filho e do seu Santo Espírito. Até o nosso próximo encontro.